Olá, amigos! Bem-vindos ao canal da Cobra Coxa. Eu sou a Wanda. Eu sou o Cosmo. E hoje nós vamos falar do 15º capítulo do livro Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. Bem, o 15º capítulo, a letra Samek, P, a magia negra, Samael e Auxiliator. Vamos começar um pouquinho diferente, que a gente sempre começa com a letra, né? Mas dessa vez vamos começar pegando pelo, né, o Samael e o Auxiliator, né, o auxiliador. Para a gente já se inteirar um pouquinho, né, a gente tem nessa visão mais moderna, né, nessa visão mais mágica atual, a gente vê esse nome, né, como um demônio, um anjo caído, né, uma coisa do gênero. Mas na tradição cabalística, né, no judaísmo, Samael ele vai ser um anjo que a gente pode dizer que é caído, de certa forma, ou mesmo caído, porque ele vai ser... Mas a tradução do nome significa veneno de Deus. E ele vai estar ligado a uma coisa que se chama Yetzer Hara, se eu não estiver enganado, que é a inclinação do mal do homem. Que é o sentido da inclinação do ser humano, né, para desejar o mal. E ele tem essa pegada, essa questão, né, com ser o sedutor, com ser o enganador, como aquele que cega. E tanto que tem, né, algumas expressões, algumas formas que ele faz o bem parecer o mal e o mal parecer o bem. Tudo a ver. E uma das grandes aparições, uma das grandes manifestações de Samael, né, é a serpente do Éden. Pra mim, a serpente do Éden era Deus com um puppetzinho, né? Por favor, come a maçã. É a inclinação maligna, digamos assim, né? A inclinação para o erro, melhor. A inclinação para o desejar aquilo que não é bom, sabe? E isso também vai ter a ver com o desejo carnal, no sentido de você precisa comer, né? Mas a gula é um desejo desenfreado, né? Você está abusando Acho de que uma todos força. os instintos, né? Exatamente. É essa inclinação para abusar daquilo que deveria te fazer bem. E é interessante isso vindo logo depois da temperança, né? Que é exatamente você saber a justa medida das coisas, né? Então, o que acontece quando você cai? Perfeito. E a gente viu que o Num, ele tinha essa questão com queda, né? E aí vem esse auxiliator. Eu tô falando em inglês, eu não tô falando em latim. Esse auxiliador. É porque o Samek, que vai ser a letra que a gente vai discutir nesse capítulo, ele tem essa questão, essa ligação com apoio, com sustento. Porque... Nossa, tudo a ver. Porque e aí vai depender da tradição, porque quando você pega para falar de linguística, gente, é um pouco chato, um pouco complicado, porque você tem que ver toda a origem, e a origem sempre vai esbarrar com outras questões. O povo semítico, ele sempre trocou muita informação. No entanto, no passado, essa letra, ela era como se fosse uma coluna, uma espinha, né, com os ossos. Você vai ter uma ligação dela com uma coluna egípcia, que você pode acabar achando, e também com uma treliça, onde se cresciam as videiras. Então ela já carrega essa questão de suporte, de apoio, de levantar. E essa letra que você está vendo aqui em cima é o Samek. E eu coloquei aqui embaixo um mem final, que é o mem sulfite, para a gente não confundir.
Porque o Samek, ele vai ter, normalmente, né, ele vai ter uma barriguinha, né, ele vai ser mais redondo que o Mem final. E entrando no Samek, essa própria forma arredondada, você já tem uma conotação que alguns cabalistas vão dizer sobre a Torá, né, essa questão toda, que o Samek, ele é o princípio e o fim que estão unidos, né, como uma luz circundante, como uma luz, né, uma corrente que o fim e o início delas estão unidos. Tanto que ela é a única letra propriamente dita que é fechada. Você tem o Mem, que vai ser o Mem final, que ele vai ter essa questão de ser fechado, de estar ligado aos mistérios, mas na colocação usual, né, nas formas normais, assim, que não tem nenhuma regrinha, o Samek, ele vai ter essa questão de ser a única letra fechada. Todas as outras são abertas. E aí a gente tem que falar, né? Que o diabo nada mais, nada menos é do que o Ouroboros. Exato, mas o Vivi fala isso. Exatamente, ele fala Então, mas não, no capítulo não, ele já fala isso anteriormente, né? Ele fala dessa questão que mas ele não liga ao diabo. ele liga a Lúcifer. Ah, ele liga a Lúcifer. Liga. Que já tem essa questão, né, da serpente ser a luz astral, né? Dela ter essa questão de ser essa força que é como se fosse um cavalo que é um camaleão que reflete a armadura do seu cavaleiro, que é uma força que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Perfeito. E é legal porque você vai ter essa questão tanto do negativa, porque você tem algumas... tanto que, assim, na criação do mundo, né, lá no Bereshit, no primeiro livro, no Gênesis, não existe uma palavra com a raiz de Samek. Porque o Samek, ele tem um pouquinho dessa ligação da mesma forma com o auxiliador, com algo mal, com algo que desvirtua, que corrompe. Então, na criação do mundo não tem eu posso estar errado, se você conhecer, me mostre, mas até onde eu sei, não tem, por exemplo, uma palavra que comece com Samek. Que interessante. E tanto que a serpente, ela só aparece depois, na queda. Na Torá. Na Torá, no início. Ah, tá, no início. E é na criação do mundo. Na criação do mundo. Já não é na parte 2, eu acho que você já começa a ver palavras surgindo com Samek. Mas na criação do mundo, o Samek não aparece. E é super curioso essa ligação. Porque ainda não houve a queda. Né? Exatamente. E tanto que você vai ter essa questão ligada com Samek, tanto com essa questãozinha meio negativa, né, que vai cair para Samael, para essa questão dessa inclinação para o mal, digamos assim, quanto essa questão de sustento e o auxiliador, que na Cabala você vai ter... Você lembra aquelas coisinhas que apareciam lá em cima na árvore da vida? Você tem o Ain, o Ein Sof, o Ein Sof é o... Sim. Né, o Ein Sof Or você pode ser traduzido como luz. Né? E essa luz, que quando desce, ela tem duas formas. Ela tem a luz que quando desce, ela passa pela árvore da vida, né, e ela se identifica, ou seja, essa luz divina, ela vai se ocultando até chegar em Malkuth e ter um corpo, né? E é isso que a gente poderia chamar de luz imanente, que é a luz quando ela está identificada com o objeto. É aquela coisa que a gente vê muita gente discutindo, conversando sobre aquela imanência e transcendência. É quando ela está materializada na existência. Quando ela existe. É quando ela existe, mas ela existe... Sim, é quando ela existe, mas ela existe no sentido universo. Concreto, no sentido de identificação. Ela tem um sentido. Ela caiu. Ela caiu.
Mas o Samek, ele vai ter a ligação com um outro tipo de luz, que é uma luz transcendente. Que é uma luz que ela preenche tudo, todo o universo, toda a criação, e de forma igual, proporcional, e ela não é identificada, por isso que ela é transcendente, né? Ela é essa luz que a gente pode dizer que é um increado. Se a gente for pegar o conceito de a música do Raul Seixas, aquela parte do Gita, né, que ele fala, mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. É nesse sentido de ela não está identificada com nada. Então ela preenche o todo. E é o sentido de transcendência. E o Samek, ele está associado a isso, né? É essa força, essa questão que preenche tudo, que habita aonde não está a existência, não está manifesta, identificada com o objeto. Que, como a gente já viu no passado, é a luz astral. Você falando assim, me vem a imagem do o manto negro da eternidade. Sim. O útero do universo. Sim, e o Samek, ele tem essa questão... A não existência. Sim, sim, com certeza. E o Samek, ele tem essa questão porque ele é visto como se fossem, podemos dizer, dois círculos. Um por fora, que limita, e um por dentro, que é ilimitado. Que é o Criador e a criação. E enquanto o que está por fora, ele limita a criação, né? Ele usa o poder de contenção, de repressão, de concentração. Sim. O outro é um poder de expansão. Então, segundo alguns cabalistas, isso pode ser visto como um anel, uma aliança, mas também como um círculo e uma espiral. Que é exatamente a existência, o universo, que é um círculo contido dentro do infinito, porque o universo mas ao mesmo tempo ele é infinito. Sim. Ele é contido, mas ele é infinito. Perfeito. Então a gente vai ter essas ligações tanto com Samek, né, quanto essas letrinhas, com essa questão. E o Samek, ele vai ter o valor numérico de 60, que é 6 vezes 10. E a gente já viu que o número 6 é curioso. Sim. Né? O número 6, ele tem umas brincadeiras aí que podem ser feitas. Sim. E ele está na sua 10ª potência. Ele está dentro da árvore da vida. Perfeito. E lembrando, né, o 6, ele é a estrela de Salomão, que é a união dos dois opostos, que é Deus na Terra e a Terra em Deus, né? Aquela união do céu e da Terra. Do micro e do macrocosmo. Do micro e do macrocosmo, mas também é os amantes, que é a criação de um caminho, uma escolha, uma ação, um ponto na forquilha onde você escolhe um caminho. E isso é a materialização. E isso é a materialização que o diabo traz. O diabo, ele é... matéria. A matéria. Como a gente estava falando, né? A queda é isso, essa materialização. Ele é o que faz nascer as coisas no mundo. As coisas serem quebradas e rompidas para que elas possam existir no mundo binário. E olha só que legal, né? Uma curiosidade. A gente veio da letra que era Num, né? Era um N. E o Samek, ele vai ser, embora aqui esteja P, né? Ele tem esse som de C, de S, né? E existe uma palavra em hebraico chamada Nes, que é Num e Samek. E traduzindo essa palavra, ela se chama milagre. Que maneiro. Outra camiseta maneira. Então a gente tem essa questão, né, da
que é quando você cai e você se levanta, é um milagre. O Samek, ele tá ali como representando tanto o erro como o auxiliador. E é assim que a gente anda, né? A gente só anda caindo. Sabe, isso é um negócio interessante, quando eles foram fazer robôs que andam. Os bípedes. Os bípedes, eles não conseguiram fazer com que ele fosse só calculado andando. Ele precisava calcular uma queda e uma recuperação para ele conseguir andar. Então eles tiveram que levar em consideração, como tudo, né? Quando você tenta recriar no mundo digital, no computador ou robótica, você acaba aprendendo muito sobre a natureza, porque é onde a gente vai procurar. Né? E eles descobriram isso, que o ser humano, ele anda caindo. Exatamente. Né? Entre um passo e outro existe um momento de desequilíbrio. Exatamente, que é o momento da queda, mas é um momento também de materialização. Sim. Porque a partir do momento que você faz alguma coisa, aquela coisa não é mais perfeita. Com certeza. Aquela coisa já é falha, porque qualquer coisa que você faça no mundo, na sua vida, nunca vai ser tão perfeita quanto o ideal daquilo. Tanto que o Vivi, ele fala que um dos princípios da magia, digamos assim, né, é a adaptação. Porque, beleza, você teve lá a sua ideia, você está colocando em prática, e se não acontecer do jeito que você pensou, tá ruim? Aí você precisa colocar o seu poder de mago para fazer a coisa funcionar. E para você fazer qualquer coisa existir no mundo, primeiro você precisa encarar o feio, né? Sim. Vai aprender a fazer qualquer tipo de coisa. Você vai ser um horror no começo. Tirando meia dúzia de gente super habilidosa, mas ela é habilidosa naquela área, né? Você põe ela pra fazer outra coisa, ferrou. Tem gente que é perfeita com desenho, tem gente que é perfeita com números, aí não sabe fritar um ovo. Tem gente que sabe fazer a comida mais deliciosa do mundo, mas não sabe tocar um instrumento. Mas é por isso que a gente chama de gênio. Porque aí não é da pessoa, não é natural do ser humano. Parece que é um espírito que tomou aquela pessoa. Entendeu? E não tá errado, né? Não tá errado. Mas qual é o processo de criação? É exatamente você amarrar aquilo. Uma vez que você fez uma coisa, você tá amarrado àquilo. Seu destino tá amarrado àquilo. Quando você faz alguma coisa, não dá pra desfazer, né? Não dá pra desfazer. E isso inclui a não ação. Você, na verdade, tem essa escolha. Não ação é uma ação. O momento presente, ele é o diabo, né? De certa forma. Também. Porque ele é o que faz, ele é o que une o céu e a terra. Nossa, e agora eu me lembrei o Inferno de Dante. O Inferno de Dante. Eles saem do inferno justamente escalando o corpo do diabo. Deus. Então é assim, a escada para o céu é o corpo do diabo. O corpo do diabo é a natureza. É o que há, é o que existe. É o mundo, é a matéria. É a matéria. Você não tem como fugir da matéria. Você precisa purificá-la, digamos assim. Exatamente. Você precisa fazer o processo de escolha do bem, já que a natureza tem essa inclinação para a escolha do mal, né? E tanto que ele fala essa questão da da redenção, né? Ele lá no início dos primeiros capítulos, ele comenta muito sobre essa questão da redenção do pecado de Adão, essa coisa toda que tem a ver com o pecado, e como a gente já viu, o pecado ele não é um ato específico, né? Ele é uma falha que você tem com você, algo que te tira do caminho, que é uma queda. E quem é que sofre todos os pecados da humanidade? Não é o corpo? É o mundo, né? Não é o mundo? Porque mesmo assim o teu corpo uma hora acaba. O mundo continua. Quem sofre
quem toma todos os pecados da humanidade para si é a coitada da maleável matéria do corpo, que aceita todos os pecados para si e os redime. Não é à toa que quando o Cristo, a gente pode até fazer uma brincadeira, tá, gente? No sentido de, tipo, é uma piada, não levem a sério. Mas, tipo, por exemplo, se a gente for levar nessa questão muito metafísica, a gente pode dizer que Jesus trapaceou, né? Por quê? Porque ele se sacrificou pela humanidade, mas depois ele ressuscitou. Então ele não morreu. Mas é exatamente isso. Esse é o ponto, porque a alma é imortal, mas o corpo sofreu. O corpo sofreu. Ele sofreu inúmeras torturas, ele passou por grandes desafios e grandes provas, né, para purificar a alma. Sim. E a alma é imortal. É por isso que ele renasce. E esse corpo é o caminho para os céus, porque ele não poderia ter morrido e ressuscitado se ele não tivesse sido vivo. Se ele não fosse feito a imagem do homem. Com certeza. Tanto que o templo de Salomão é o corpo humano, né? Exatamente. É o templo da alma. É o recipiendário, como o Vivi fala. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre essa figura do Bafomé, que tá aqui, né, na capa do... Todo mundo conhece Bafomé, né? Todo mundo conhece, né? Mas ele conta a historinha dos dois bodes na tradição judaica, né? Um que assumia todos os pecados e um que era puro. Sim, é o sacrifício. E o que era puro era sacrificado e o que levava todos os pecados era solto no deserto. Então, o que é essa cabeça de bode? Você vai ter uma ligação também com o culto de Mendes, né? Que é o Badejet, que é um culto que é Bene Gesserit? Não é Bene Gesserit, mas eu acho que ele pode ter tirado disso. Porque é um culto de Osíris. É um culto que tinha naquela região que ele era o culto à Trindade, né? Era um culto de Horus, de Osíris, Ísis e a criança, né? Tem o bode porque um dos deuses assumiu a forma de um bode para ter a sua virilidade, né? Então tem essa questão com os cultos de fertilidade, que era muito comum naquela época, que se fala sobre criação, imortalidade, porque se a gente for levar para aquela época, né? A vida era magia. A morte era uma coisa super comum. Todo mundo morria de gripe, de machucadinho, era devorado por vários animais. O contato com a mortalidade era um pouco mais intenso, né? Era muito mais brutal. Era mais violento, mais punk. Hoje em dia a gente tem, infelizmente esses problemas continuam hoje em dia, né? Ainda tem gente que morre de fome, mas era comum. Era comum você ter, uma imortalidade infantil muito alta. Eu acho que era, 99% do mundo era constante fome. Não digo que, era 99%, mas era assim, se machucou, morreu. Se ficou doente, morreu. Se não conseguiu colher coisas, ou se você já tinha a agricultura, você não conseguiu ter uma boa colheita, morreu. Perdeu os dentes, morreu. Então, mas voltando pro bode. Então, o que é o bode? Sim, voltando para o bode. Não é nada mais, nada menos do que o Deus sacrificado. É aquele que avança, aquele que cria, aquele que procria, aquele que é a ação, aquele que é o fogo, aquele que é a vida, o espírito que move e que abre os caminhos. E também é uma esfinge. Você vai ver todos os elementos da esfinge.
Você vai ter o animal quadrúpede, você vai ter a parte humana, você vai ter a parte da ave e Tem até a parte do peixe, que você aqui vai tem ter mais escamas. exatamente. Você vai ter a parte da água, você vai ter o masculino e o feminino, você vai ter os dois conceitos de atração e repulsão, de solidificação, né? O solve e o coagula. Você vai ter todos os mistérios, todas as fórmulas. O que é essa figura, então? Essa figura é uma imagem do universo em movimento. Perfeito. Então, ele começa falando, ele fala dessa figura falando, por exemplo, que ele tem o pentagrama Virado para cima. Isso já aponta que ele é uma criatura de luz. Então, a gente tá olhando para essa cabeça de bode. Assusta porque a gente tem muita associação com o satanismo, blá, 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 blá. Mas o bode, ele representa o Deus. O espírito, a força ativa. Sim. Aí você desce, você tem a matéria, o corpo, nos seios da mulher, Uhum. o que nutre, a natureza que nutre o espírito. Com certeza. O braço masculino para cima e o braço feminino para baixo, falando da misericórdia e da severidade, Uhum. do perfeito equilíbrio e da constante movimento de cima para baixo, de baixo para cima. Perfeito. O constante movimento. E aí você desce, você tem as escamas, que representa a água, onde tudo isso está. O ventre. O ventre. A gente lembra do mem, do útero. Uhum, aqui está o útero. E daqui parte o cetro, com as duas cobras, que são aquelas duas vias, né? Aquelas duas forças opostas que a gente está falando o tempo todo. Aquelas duas forças opostas que geram um movimento ascendente, espiralado. Uhum. E aí você tem as asas, né? Claro que é a ligação com o céu, os ares, O astral. o astral. Você tem o archote, né? A tocha no alto da cabeça. E a tocha no alto da cabeça. Que é o símbolo da iluminação. Símbolo da iluminação. Perfeito. Quando a serpente sobe, né? É porque tá escondidinho. Porque quando a pessoa, né, é um sábio, é um mago, chegou lá onde tinha que chegar, ele é chamado de iluminado, né? Uhum. É porque, né, quando essa força ela é direcionada da maneira certa, ela sobe e explode. Ela cria uma chama, um fogo. Você acende o fogo. Né? Essa é a ideia. Então, o que é o Baphomet? Não é o mago dentro da sua verdadeira vontade agindo contra o pecado. Contra o erro, né? Contra o erro. Só que qualquer coisa que ele fizer, ele vai ter que encarar o diabo de cara. Com certeza. Porque a partir do momento que ele faz, ele já tá ele realiza. Ele já está errando, entre aspas. Porque ele já está no mundo binário. Uhum. Então ele já é um lugar que nada é perfeito. Que nada é ideal. É. Utopia não tá aqui, entendeu? Por isso que ele é feio. Mas, por trás dessa máscara feia, por trás do cozinho do diabo, meu Deus do céu, tem um rosto lindo da bela dama. Pois é. Então, assim, é uma coisa que é engraçada, porque quando você olha para dois caminhos, frequentemente o caminho abençoado, ele tem um diabo na sua frente, muito mais gato, muito mais atraente, muito mais fio-fio, entendeu? E ele faz o anjinho parecer um bicho de 6 cabeças. Feio demais. Feio demais. Aí você vai querer encarar aquele cachorro com 1 milhão de cabeças, rosnando, feioso, entendeu? Babando.
Bem, cachorro é difícil porque é difícil ter um cachorro feioso. Mas assim, um monstro feioso. Não é não. Um monstro feioso, entendeu? Ou você quer, entendeu? Ai, um brigadeiro sedutor, assim, sabe? Cheesecake. Ai, vem cá, vem me comer. Vem, olha como eu sou delicioso, entendeu? Porque a cara do anjo é feia. Ué, mas é esse o conceito É terrível. que a gente comentou do Samael, né? Que é aquele que faz o bem parecer o mal e o mal parecer o bem. Porque, poxa, eu sou uma pessoa que faz o bem e eu não sou uma pessoa 100% abençoada? Como assim? Parece que o mundo é injusto, né? Parece que se eu fizer as coisas de uma forma errada, eu vou ser muito mais recompensado. Pô, só acontece coisa errada comigo. Nada dá certo. Que saco. Entendeu? Então, né? Tipo, sempre ele tem essa questão de desafiar, né? Porque é muito mais atraente você reclamar e você se sentir ressentido do que você encarar a dura realidade da própria responsabilidade. Não só isso. E você isso é bem pesado carregar já, todos os seus pecados. Com certeza. Isso a aí, sua cruz. Com certeza. Com certeza. É bem complicado, digamos assim. Fazer o bem sempre parece ter uma desvantagem, né? Você pode abdicar de uma coisa no momento presente, né? Que vai ser muito mais prazeroso, muito mais legal, muito mais isso, mas você só vai sentir o efeito disso bem lá na frente. Quando você deveria ter escolhido uma coisa um pouquinho mais austera, né? Uma coisa um pouquinho mais feia, desagradável no momento atual. Mais 5 minutinhos, sabe? Você acorda tipo, meia hora atrasado. Às vezes a tua sala tá feia fubanga, mas o seu crédito, entendeu? Está saudável. Você não tem dívidas. Você está dormindo tranquilo. Você paga suas contas. Você pode não ter a bolsa da moda. Mas você também não tem medo de sair na rua. Ninguém pode te meter o seu dedo na tua cara. Entendeu? É uma tranquilidade, uma paz que não se paga. E é sobre isso. E o diabo, ele te prende a todas as suas ações. Tudo que você faz, você se prende àquilo. É a materialidade, né? Todas as escolhas que você faz, se você tá fazendo a natureza sofrer, entendeu? Pelo seu prazer. Ou se você tá... E às vezes não é nem pelo seu prazer. Infelizmente, se fosse só pelo seu prazer, ainda seria tipo, ok. Você, no mínimo, é uma pessoa... Às vezes é pra alimentar demônio. Exatamente. Você faz o mundo sofrer pra você continuar sofrendo. Absurdo. Agora, por que é o apoio? Porque são nos erros que a gente aprende, né? Como a gente viu no NAM, né? E o desafio, né? O teste não é para testar a sua habilidade, é para fazer você superar uma coisa. Exatamente. Então não você tem que superar provar que erro. você é competente ou incompetente. Sim. Né? Ele já tem essa questão de você é competente, você consegue. Então, na hora de você materializar a sua vontade, você vai encarar o diabo? Exatamente. Você vai encarar o bicho feio? É aquela questão, né? Eu quero passar para tal concurso. Você vai estudar? Você quer Estuda mesmo? o diabo. Ele é que vai vir, ó. Pô, mas você vai perder uma sexta-feira estudando? Não vai sair, não? O diabo vai surgir naquele momento, poxa, eu quero comprar tal coisa, eu estou economizando. Pô, mas olha só essa promoçãozinha que tá aparecendo aqui. Você quer mesmo? Depois você compra, se preocupa não. Né? E quando você vai ver, né, todo o contexto mágico, místico, religioso, essas pessoas que vão para
um período de evolução espiritual, eles passam por um teste que eles são tentados pela essa força. Você vai ter, por exemplo, como a gente está comentando muito sobre Cabala, sobre essa visão mais bíblica, digamos assim, você vai ter Jesus, que foi tentado no deserto. Você vai ter o Jó. E se ele não tivesse sido tentado, ele não teria superado e ele não teria renascido. Ele não teria descoberto essa força dentro dele. Não. É a mesma questão. Por que Jesus precisava ser batizado? Porque ele precisava passar pelas iniciações da matéria. Sim. Independente se você nasceu sobre o aspecto perfeito, ou se você acredita que é a reencarnação de sei lá quem, não importa. Você precisa passar por coisas que vão dar suporte a essa força. Da mesma forma que não importa se você é o maior gênio da matemática. Se você não estudar matemática e passar pelos ensinos e aprender as fórmulas, você não vai crescer tanto. Toda vez que você passa por um ensinamento, por uma coisa, você aprende algo novo, você passa por alguma forma de aprendizado, você aumenta aquele potencial que tem dentro de você. E é aí que a gente volta pro diabo com essa força de teste, de prova, que vai te ensinar uma coisa. Às vezes que você já sabe que você tem, e às vezes você nem sabe que você tem aquela força. Agora, ele também é o pai do erro. Com certeza, ele é a vozinha pra você que é mais sedutor. Ele sempre, não importa a decisão, sempre existe essa inclinação do mal, do prazer, da carne, do sentido de ser mais, mais confortável. Qual é uma grande heresia, né? A grande heresia é você ficar enamorado pelo astral, enamorado pelas suas ideias, enamorado pelo espírito, e não põe em prática. E você não põe nada em prática. Não adianta. Você não faz nada no mundo. O diabo continua te seduzindo. O diabo tá te seduzindo. Ele tá na porta da manifestação. É aquela coisa, você só consegue provar alguma coisa agindo ou não agindo. Exatamente. Para materializar, você tem que passar por ele. Então, se você só pensa em alguma coisa, às vezes a sua não ação é a falha no teste. Sim. Você tá sempre se amarrando. Sempre. Ou alguém tá te amarrando, ou você tá se amarrando. Então, mas você sempre está se amarrando. Você está sempre se amarrando nas suas decisões. No que porque você está assim, fazendo, deixando de fazer. Mas é fulano, estou sendo amarrado, né? Outras pessoas me impedem de crescer. Não. Você se impede de crescer. Verdade. Às vezes o que você não quer é crescer. Às vezes o que você quer, não falo de crescer no sentido de amadurecimento, eu falo de crescer de vida no sentido de eu vou conquistar essas coisas. Às vezes o teu desejo é fazer outra coisa e é por isso que você se deixa ser amarrado. E é por isso que a gente sempre bate naquela tecla do estar no seu centro. Porque se o meu desejo é eu tenho uma mãe doente e eu tenho que trabalhar, eu não posso estudar, eu não posso fazer um monte de coisa porque eu tenho que cuidar da minha mãe doente. É uma escolha de amor. Então não culpe. Ame. Sabe? Leva aquilo pro coração e sinta o carinho e a ternura pelo ato que você está fazendo. Eu estou num relacionamento tóxico. Tá, por que é? Eu tenho tal situação na minha vida porque eu não quero. Você tá porque você quer. Você pode não saber. Existem situações mais complicadas, existem situações muito difíceis, existem situações que, cara, parece karma de um jeito absurdo.
que você realmente parece que está amarrado naquilo ali. Mas sempre existe um apoio. Uma forma de você conseguir sair daquilo ali. O problema é que a gente às vezes precisa ter maturidade para encarar a situação e saber o que a gente deve fazer de verdade. Isso é um grande problema. Eu acho que muitas vezes uma coisa que atrapalha muito é o pânico. Não, com certeza. O terror. E isso tira a nossa racionalidade. Porque diante É o que você falou, da o anjo sombra, feio, né? é feio, né? O anjo feio dá medo. Anjo feio dá medo. Então, assim, a gente se aterroriza e não pensa. Fazendo as piadinhas com coach, né? É o medo do desconhecido. É o medo do sair da área de zona de conforto. Esse é um ditado clássico por um motivo, ué. Um clichê porque funciona. Porque existe, né? Essa questão do putz, mas eu não sei o que vai ser. Cara, você continua sem saber o que vai ser. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Sabe? Perigo existe o tempo todo. A gente só perdeu essa concepção porque hoje em dia a gente tem luz elétrica. Tem alvenaria aqui no Brasil, né? Porque quando a gente vivia no mato, como a gente estava viajando lá no passado, a morte estava batendo o tempo todo na tua porta. Você não tinha segurança em nenhum momento. Você consegue se imaginar os teus antepassados de muito tempo atrás tendo que se mover com muito cuidado através de uma savana para não ser devorado? É. O teu medo hoje em dia é você sair na rua e acontecer um sinistro. Você não tem mais medo de ser devorado por um leão. É. Sabe? Tipo, o mundo que a gente vive... E o mundo digital tornou isso mais remoto ainda. A gente está perdendo muito contato com o nosso corpo, com a nosso estar no nosso corpo, né? Uhum. Agora, essa coisa de encarar o diabo, né? É aquela coisa, ele é o senhor da iniciação. E se você é impuro, eles te soltam no deserto. Se você for puro, eles cortam sua cabeça. E aí chega a torre. Mas esse conceito que eles usam do bode, também do sacrifício e do... E isso é a iniciação, né? A destruição. De você cortar a sua cabeça. Então, mas o outro também é uma iniciação. Não, eu acho que Porque ele está falando dessas duas forças que existem o tempo todo. Qual outro? O sacrifício e o bode expiatório. Sim. Os dois são a iniciação. Sim. 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 Porque são essas duas forças de sacrifício, e que tanto que ele comenta que isso a gente vai ver lá no ritual. O que carrega os pecados, ele vai pro deserto pra quê? Pra expiar os pecados. Ele não vai nem pro deserto. A palavra que ele usa, ele é liberto. Ele é liberto. No deserto. Ele vai para sua própria sorte. Ele vai viver e assim, vivendo, ele vai expiar esses pecados. Uhum. Com certeza. Então, se você está pronto para a iniciação, se prepare para morrer. Se não, olha, você tem que viver um pouco mais. Não vejo dessa forma, não. Eu acho que, tipo, eu tô você falando não tem... por causa do que ele falou no livro. Ah, tá. Usando a minha opinião, eu vejo que é tipo assim, quando o momento chega, não tem pra onde correr. Ou o bicho pega ou o bicho come. Então, assim, não tem essa de tipo, chegou o momento, você não tá preparado, não, vai pra lá e passa mais um tempinho. Ô, amigo. Não, sabe o que é não tá preparado? Ele fala no ritual, ele fala sobre as provas, né? E por isso que eu falei de beijar o bumbumzinho do diabo, porque isso era uma prova, né? Sim. Então você tá disposto a encarar o grotesco, o horrível, a dura tarefa à sua frente?
Entendeu? Mas a gente está discutindo uma coisa que a gente vai ver lá pra frente, mas tudo bem. A É um destruição, conceito. Então, mas ele também está falando de a obediência. quebra do seu ego. Mas ele também está falando de obediência, de humildade, se a pessoa está disposta a fazer o que o mestre manda. Isso, se ela está disposta a morrer. Se ela está disposta a sofrer o sacrifício. Ok. Então, tudo bem. Se ela fala, eu não quero, o que acontece? Eles te enrolavam e te deixavam lá pra longe. Sim. Tá bom, não quer, tudo bem, tchau, tchau. Não tá pronto. Se você quiser parar na carta do diabo, você para. Pra seguir à frente, meu filho, é a torre. Então, eu entendo, mas é que eu vejo essa questão de uma forma diferente. Porque lá no... A gente está comentando sobre o ritual, gente, desculpa. Ele fala que quando ele vai dar o beijo, ele encontra o rosto da sacerdotisa. Isso. A torre não é o rosto da sacerdotisa, não. Tá? Então é por isso que eu tô falando que quando você chega na carta do diabo, não tem volta. Ou vai ou racha. Acabou. Você vai chegar na torre por um ou pro outro. Não tem escolha. A diferença é que você pode ir de bom grado e o outro você vai aprender na marra. Sim. Mas você vai fazer na iniciação. O outro também. E o outro Esse você vai fazer na vida. Se você não. A iniciação ela acontece no mago. O mago já é o adepto. Ele está falando de um caminho espiritual. No tarô é um caminho espiritual. Se você chegou no diabo, a torre é a próxima carta. Não se preocupa. Você não vai fugir da torre. Não tem como. Não. Então você tá achando que, tipo, o quê? Chegou no diabo, você falou que não, você vai voltar pro mago? Não vai voltar, não. É a torre. Não tem volta. Tanto que o Vivi fala, né? Se jogar nos caminhos dos mistérios é conquistar ou perecer. Voltar atrás é se jogar no precipício da loucura. Sim, tô entendendo o que você tá dizendo. Então, assim, a torre vai chegar. Sim. Você vai passar. A partir do momento que você entrou no caminho do mago, você vai passar por todos os arcanos querendo você ou não. Esse é o problema. É verdade. É verdade. Então, assim, não tem essa de eu não quero, então eu volto para trás. Desculpa, a torre vai estar ali, querendo você ou não. A diferença é que, de uma forma, você pode ir pelo caminho, né, do suporte, do auxiliador, do caminho que você vai cair, você vai quebrar a cara, mas tem alguém para te sustentar e te levar adiante. E no outro é um caminho de liberdade, no qual mais cedo ou mais tarde você vai enfiar as caras no chão e vai enfiar sozinho. Porque você vai ter que purgar esse pecado que você tem aí, porque você vai estar recarregando a maldição de um povo em cima de você, e você está sozinho no deserto. Então, assim, não tem essa de desistir. Não tem, não. Não acha que você está sozinho e saiu, Nossa, acabou. Que analogia perfeita. Porque todo mundo carrega a maldição de um povo, né? Super. E tá sozinho num deserto. Com certeza. Todo mundo. Então, assim, o caminho do sacrifício, né? Tipo, é o caminho do iniciado. Merda nenhuma. O caminho do sacrifício é tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, mas tão difícil, que quando o cara passa, ele vira uma lenda. Você tá no caminho do deserto. Eu tô no caminho do deserto. Tá todo mundo no caminho do deserto. Tá achando que a gente enfrenta o diabo quando olha de cara a cara? Não. Não. Tá achando que o caminho é mais doce do que parece? Não. O caminho do sacrifício é algo difícil. Não é pra qualquer um. Pô, Cosmo arrasou. Então, assim, tipo, chegou Total. no diabo, não se preocupa. A torre vem. Olha o lado bom. A torre vem. Pelo menos isso.
Então, né, tipo, não tem essa. A partir do momento que você botou o pé no caminho do mago, cara, você entrou no primeiro arcano, não se preocupa não. Tanto que você precisa fazer as coisas de uma forma séria, de uma forma legal, de uma forma dedicada, de uma forma consciente, porque o diabo vai chegar. Só questão de tempo. Então é legal você estar preparado para quando o momento chegar. É que nem você tá na escuridão e você acende uma luz, né? Vai vir tudo quanto é coisa em volta. Né? E eu acho que a melhor parte disso tudo é que como você está no deserto, você nunca sabe quando acabou, né? Não. Então você precisa estar sempre atento. Porque o diabo, ele tem muitas formas. Tem. E quando você acha que você finalmente passou, ele vem, aparece, fala com você, aí você, obrigado. Aí, né, ele vira pra câmera e fala, vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Aí começa a tocar uma musiquinha, né, e os créditos sobem. Vamos entrar no capítulo? Ai, obrigado. Realmente, eu resisti, né? Eu resisti. Ai, começou aquela entrevista. Nossa, como você é incrível, você passou por isso tudo, como você é uma pessoa sábia agora. Vai nessa. Obrigada, gente. Ai, imagina. Ai, muito bom. Entramos na magia negra. Aqui é penetramos na magia negra. Claro que o seu vai ser mais intenso, digamos Claro, assim, a né? Madras é dramática. Castelo drama. Eu não tava falando de drama não, mas beleza, vamos lá. Vamos enfrentar, mesmo em seu santuário, o Deus Negro do Sabá, o formidável bode de Mendes. Aqui, aqueles que têm medo devem fechar este livro e as pessoas sujeitas às impressões nervosas farão melhor procurando uma distração ou se abstendo. Quanto a nós, impomos uma tarefa e nos é forçoso levá-la a cabo. E aí ele fala, né? O diabo existe? E o que é o diabo, né? Bem, o diabo existe. A religião diz sim. Não, peraí. A primeira pergunta, a ciência cala-se. A filosofia nega ao acaso. E só a religião responde afirmativamente. Diante da segunda pergunta, a religião responde que é o anjo caído. A filosofia oculta aceita e explica essa definição. Então, é o anjo caído. O que é? É a luz divina. A luz divina que desce para a Terra. E se identifica com o objeto. Exatamente. Oculta a natureza divina. Quando ela se identifica com o objeto, ela esconde a natureza divina. Perfeito. Por isso ele esconde, ele oculta, maia. Ele esconde a natureza do uno que pulsa eternamente. Ele esconde, a gente não vê. Senão a gente enlouquecia. Comenta sobre isso, né? O diabo, em magia negra, é o grande agente mágico empregado para o mal por uma vontade perversa. Então é aquela coisa. O que é o diabo mal, né? Ele é você pecar. Você usa a sua força divina, a sua vida, para fazer coisas que são tortas. E essa é a vida. Ó, eu vou usar um conceitozinho, porque eu gostei do jeito que tá escrito, né? Que ele fala por uma vontade perversa. Perverso, ele não é
a gente vai ter, né, primeira coisa que vem na nossa mente é uma coisa maligna, cruel, malvada, né, essa questão tipo de, uma pessoa que quer o mal para os outros. Uhum. Mas esse é só um dos significados de perverso. Porque o perverso, né, ele tem aquela questão de que o que se desvia do que é considerado correto, bom ou razoável, né? É uma coisa traiçoeira, corrupta ou viciosa, né? Então é uma coisa que não é mal no sentido de ser, sabe, o mal que a gente vê quando a gente escuta essa palavra, que a gente já pensa na coisa mais grotesca possível. Uhum. O perverso, uma vontade perversa, às vezes é uma coisa bem pequenininha e às vezes parece bem inofensivo. Uhum. Porque é só uma coisa que não é razoável. É só uma coisa que é desvirtuada, é meio traiçoeira, sabe? Então, assim, é um conceito que quando eu era criança eu escutei, eu achei isso engraçado e eu carrego comigo até hoje em dia. É óbvio que com uma visão muito diferente, com uma percepção muito diferente, né, com um conceito muito diferente, mas é um conceito que tipo, não existe o pecadinho e pecadão. E quando a gente aplica isso no Vivi, e a gente leva isso para o equilíbrio, isso toma uma outra conotação, né? Porque se só existe equilíbrio, quando você erra, você está em desequilíbrio. É aquela coisa. É razoável comer um pote de 700 ml de M&M's embaixo, depois creme de leite ninho, depois brownie, depois creme de Nutella, depois casquinha de sorvete e Ai, cara, já tá me paçoca deixando em enjoado. cima? Então, Assim, é razoável? Porque o seu corpo, que é o corpo de Deus, vai ter que sofrer isso, junto com você. Entendeu? Ele vai sofrer as consequências. e às vezes ele das nem suas sabe que vai ações. sofrer. Ele vai sofrer as consequências junto com você. Ele tá amarrado a esse destino quando Engraçado. você fez essa escolha. Eu tava pensando em algo muito mais razoável. Eu acho que essa tua questão não chega nem perto de ser razoável. É razoável, gente? É razoável. É que a questão é razoável eu comer uma barra de chocolate inteira, a Wanda. É razoável você comer 70 mil calorias num prato só? Eu estou descrevendo um produto real que existe no mundo e que as pessoas pagam R$50 pra comer esta coisa, tá? Eu já vi pizza de fígado, então pizza de sushi. Cara, pizza de fígado é muito melhor do que isso. Porque fígado é super saudável. Discutível. Tá, mas aí é o seu gosto pessoal. Eu gosto de fígado, eu não gosto de pizza de fígado. Tá, mas tudo bem, isso aí, mas isso aí, entendeu? Pode ser razoável. Pode ser razoável. Não é razoável. Não pode ser razoável. É aquela coisa. Se eu comesse isso, E olha, aí... isso pode. É aí que você tocou num ponto legal que eu queria comentar. E esse é o legal quando a gente começa a estudar essas coisas e se conhecer, né? E achar o seu próprio caminho, a sua própria natureza, o seu eixo. Que é o que é razoável para mim pode não ser razoável para o outro. Perfeito. Nossa, a gente pensa muito junto. Então, assim, tanto que o conceito, né? E aí a gente trago esse conceito de novo do pecado. Ele não é uma listinha de coisas que você pode fazer ou não pode fazer que alguém criou. É a sua lista de pecados. Tipo, eu tenho intolerância à lactose. É pecado pra mim comer leite, porque é derivado de leite. Porque se eu comer, eu sei que eu vou me arrepender. Poxa, se eu não faço um trabalho que me deram no dia e eu fico procrastinando isso, eu não consigo dormir. Então é um pecado pra você não ser proativo. Sabe, tem coisas que, tipo, óbvio que eu tô falando de coisas meio positivas. Ao mesmo tempo que para outra pessoa não descansar é um pecado. É um pecado. É um pecado. E esse é o grande
a grande coisa do diabo, né? Exatamente. Ele é aquela coisa de você querer controlar os outros, né? O que faz bem pra mim, é óbvio que faz bem pra você. Nossa, é uma coisa tão engraçadinha, né? É uma vaidade, né? É uma vaidade engraçada. Você sempre acha que o seu jeito é melhor para todo mundo. Você quer controlar os outros. Isso é um absurdo. Tanto que se todo mundo seguisse o que eu falo, o mundo seria muito melhor. Não, Pois eu, Cosmo, engraçado, sou o senhor da razão. Porque eu sou uma pessoa centrada, sabe? Eu sou uma pessoa que encontrou o seu eixo. E então, né, a vontade divina fala através de mim. Então, siga o que eu tô falando, ué. Como você pode estar errado se você não tá seguindo o que eu tô falando? E não ouse pensar. Não, pode pensar. Pensa à vontade. Tá? Realmente pensa. Ou melhor, não pense. Porque se eu tô falando pra você pensar, provavelmente você não vai pensar. Ah, meu Deus, eu me ferrei. Oh, não! A antiga serpente da lenda não é outra coisa senão o agente universal. É o fogo eterno da vida terrestre. É a alma da terra. É o fogo vivo do inferno. É o astral. Dissemos É o que a luz mecanismo. astral é o receptáculo das formas. É o ventre. É o ventre. É o véu da materialidade. É o véu. Isso aqui é legal. É a sopa onde a gente é. Exatamente. Isso aqui que é legal. Evocadas pela razão, estas formas se produzem com harmonia. Evocadas pela loucura, elas vêm desordenadas e monstruosas. Tal é o berço dos pesadelos de Santo Antão e dos fantasmas do Sabá. Né? Que é aquele conceito. Tipo, embora eu discorde um pouquinho da palavra que ele usou, que é loucura, porque pra mim magia é loucura, ponto. Né? Mas existe um conceito de loucura racional e um conceito de loucura histérica, digamos assim. As duas funcionam. E isso aqui mesmo que ele está falando, ele já está dizendo que funciona. Aí ele fala, as evocações da Goécia e da Deomancia oferecem ou não resultados? Sim, certamente. Com certeza. Um resultado incontestável e mais terrível do que o podem narrar as lendas. Então, ele fala, né, sobre os dois tipos de sabá. Os três tipos de sabá, né? O que é imaginado, o que é dos adeptos. Pô, tu tá indo pro ritual de novo? E o que é inventado pelas mentes doentias. E o que algumas pessoas se aproveitam pra continuar mantendo essas pessoas em coisas doentias. E aí você dá dinheiro, tá? Você quer pegar um bichinho e matar entendeu? Olha, eu não digo que isso não funciona. O que eu digo é você usar, né, essa loucura de outra pessoa para se engrandecer com isso. Olha, então, eu vou fazer um ritual para você, tá? E eu preciso de 40 mil reais. Não, eu falei um pouquinho de merda porque eu reconheço total que existem sacrifícios animais que fazem parte de religiões. Eu acredito que... Feitos de forma respeitosa, faz parte da religião da pessoa. Não sei. Eu não vou me meter nisso. O estereótipo que eu peguei quando eu falei aquilo é aquela coisa assim, eu quero criar um efeito. Então, mas isso foi... aí que eu peço desculpa a todo mundo, a qualquer crença daí. É nisso que eu acredito. Porque o efeito, ele vai funcionar. Coisas que influenciam a psique, né, elas funcionam. Então, se você faz isso pro bem, é magia negra? Se você faz isso de acordo com a sua vontade, é magia negra? Não. Esse é o meu ponto. Agora, o que para mim é magia negra é
cara, você não sabe o que você quer. Você começa a fazer magia, a chance de dar merda é muito grande. A chance de você começar a entrar num caminho de loucura que não tem equilíbrio é muito grande. A chance de você cair na mão de uma pessoa que é mais maluca que você, ou uma pessoa que só está te manipulando, é muito grande. Então, assim, é complicado. Eu acho que o que eu tô criticando, assim, é tipo esse escárnio, né? Tem muito escárnio. Mas a gente faz muito escárnio daquilo. É aquela reação do diabo, né? Ou a gente cospe, ou a gente faz piada. Entender é difícil. Né? Ter uma opinião própria é difícil. Você parar, olhar e falar, tipo, eu gosto disso ou eu não gosto disso, é difícil. É mais fácil eu só não fazer. Ou seguir a opinião dos outros. Ter uma opinião formada sobre alguma coisa é bem complexa. É difícil. O problema é que quando você entra no caminho do mago, o diabo vai aparecer. Preparado ou não. Ou vai ou racha. E aí ele comenta, né, que você tava falando que tipo, essas loucuras quando a pessoa faz, não sei o que, ppp. E ele fala, né, quando uma pessoa chama o diabo com as cerimônias consagradas, o diabo vem e ela vê. Para não morrer fulminado a esta vista, para não ficar cataléptico ou idiota, é preciso já ser louco. Entendedores entenderão, né? E já indo pro final, que esse capítulo é pequenininho, ele fala, né, que com efeito, se você quer falar alguma coisa antes, você me interrompe, tá? Que com efeito sustentamos como ele a realidade e a maravilha dos efeitos, nós, como ele, lhes damos para a causa a antiga serpente, o príncipe oculto deste mundo. Mas não estamos de acordo sobre a natureza deste agente cego, que é, ao mesmo tempo, sob diversas direções. Diferentes direções, o instrumento de todo o bem e de todo o mal, o servidor dos profetas e o inspirador das pitonisas. Numa palavra, o diabo, para nós, é a força posta por um tempo ao serviço do erro, como o pecado mortal é, a nosso ver, a persistência da vontade no absurdo. Né? E finalizando, o que se deve excluir do reino dos seres é o arbitrário. Nada acontece nem pelo acaso, nem pela autocracia de uma vontade boa ou má. Há duas câmaras no céu, e o tribunal de Satã é contido nos seus desvios pelo senado da sabedoria divina. Bom, então é isso. A gente hoje fica por aí. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se você quer saber alguma coisa, comenta aí no vídeo. E não esquece de curtir, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E tem uma playlist aí. Então, se você está chegando agora, fica à vontade aí para ver todos os outros capítulos. E é isso aí, gente. Isso aí. A gente se vê no próximo capítulo. Então, até a próxima e Até a próxima. tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.